A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Estamos mais uma vez com a formação do Catecismo da Igreja Católica. Eu sou o Paulo, da comunidade Missão Kairós. Esta formação primeiramente se estende à nossa comunidade, mas por inspiração de Deus tem se estendido para muitas outras pessoas, para aprofundarem a sua fé e permanecerem firmes na Igreja Católica Apostólica Romana. Essa formação do Catecismo da Igreja Católica, se você ainda não tem o seu catecismo, adquira, é uma bênção, é aqui uma riqueza enorme para nós. Então vale a pena investir na sua fé. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã. Numa das formações passadas, onde se falava da fé, foi dito no Catecismo da Igreja Católica que sem fé não se chega ao céu. Somente com a fé nós chegamos ao céu. E quando nós alimentamos a nossa fé, Deus faz ela crescer. Nós não temos o poder de fazer a nossa fé crescer, mas nós podemos alimentá-la. E quando nós alimentamos a nossa fé, nós damos a oportunidade de Deus fazer crescer. Então, meu irmão, então, minha irmã, invista na sua fé. Adquira o Catecismo da Igreja Católica. É um material muito rico que vai fazer você crescer espiritualmente. Vamos lá, nós nesta formação estamos no parágrafo 210, onde estamos estudando aqui no Catecismo sobre o credo, parte por parte. E nós estamos ainda bem no comecinho ainda dele, onde Deus revela o seu nome. E nós vamos continuar com esta formação, onde Deus está revelando o seu nome, a sua identidade. Ele nos dá acesso de conhecê-lo intimamente, de sermos íntimos dele, quando ele se dá a conhecer, quando ele revela o seu nome. Ele nos proporciona esta intimidade de pai para filho, de filho para pai. Vamos lá. Eu estou com o meu catecismo aqui, a formação inteira é baseada nele, mas essa formação ela é preparada, quero mostrar para você. Aqui ela é preparada aqui no meu caderno de estudos. Então estou aqui com o meu caderno. Então por isso às vezes vou olhar para baixo. O que eu faço? Eu vou estudando o catecismo, vou orando, vou resumindo, para trazer para você, para que você possa entender melhor, compreender melhor. Mas antes de começarmos essa formação, vamos orar um pouquinho. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós. Espírito Santo, venha me inspirar neste momento e venha tocar todos aqueles que estão ouvindo esta formação. Sim, Senhor, que esta formação possa gerar muitos frutos na nossa vida espiritual. Nós pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, Mãe Santa, roga por nós, intercede, para que verdadeiramente esta formação gere novos homens e novas mulheres, formados e formados na fé, alicerçados na fé. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, parágrafo 210, nós estamos estudando o credo, nós ainda estamos no começo, onde Deus revela o seu nome. E na revelação do seu nome nós podemos ver que Deus
é Deus de ternura e de compaixão. 210 vai dizer assim: depois do pecado de Israel em adorar o bezerro de ouro, Moisés vai interceder pelo povo diante de Deus, e Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando a sua glória. Moisés então pede para ver a glória de Deus, e Deus responde: farei passar diante de ti a minha beleza, e pronunciarei o meu nome, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que Deus é rico em misericórdia e que o nosso Deus é o único Deus e é um Deus que perdoa. Amém, meus irmãos? Meu amado e minha amada, na revelação do nome de Deus, está contido nisso, nessa revelação, que Deus é rico em misericórdia, que Deus é rico em amor, que Deus sempre está pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para nos perdoar, porque Ele é rico em misericórdia. No meio de um povo que virou as costas para Ele, depois de Ele ter tirado este povo da escravidão do Egito, esse povo por questões de pouco tempo, virou as costas e foi adorar um bezerro de ouro. Olha, esse povo viu Deus abrir o mar, experimentou a glória de Deus, se alegrou em Deus com Moisés, e foi passar um tempo, e esse povo já estava virando as costas para Deus. Sabe o que eu vejo nisso, gente? Como é fácil o ser humano se perder. Como é fácil a humanidade virar as costas para Deus e esquecer tudo o que Deus fez e como Deus nos ama. Deus que libertou o seu povo por amor, Deus que abriu o mar, Deus que salvou aquele povo da escravidão do Egito. E Ele experimenta a infidelidade daquele povo. Mas Deus vai se mostrar que Ele é rico em misericórdia e sempre está pronto para perdoar. Moisés vai interceder diante de Deus por esse povo tão infiel, e Deus vai atender a intercessão de Moisés. Um outro ponto, logo nesse parágrafo, o poder da intercessão, o poder da oração. Moisés que vai interceder pelo povo infiel, e Deus vai se compadecer, e Deus que é rico em misericórdia vai perdoar, e vai caminhar no meio desse povo, e vai dar a este povo uma nova chance. Não deixemos de interceder pelos nossos, ainda que pareça que os nossos estão perdidos, não tem jeito. Olha no catecismo, Moisés intercedeu e Deus ouviu o seu clamor. Nunca deixe de orar, nunca deixe de interceder, nunca deixe de rogar, principalmente por aqueles que você ama e que estão longe do Senhor. Deus é rico em misericórdia, Ele está sempre pronto para perdoar. Este é o parágrafo 210, olha só, no único parágrafo, quanta riqueza. Parágrafo 211, o nome divino eu sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade dos homens e do castigo que eles merecem, Ele guarda o seu amor a milhares. Êxodo 34, versículo 7. Nós precisamos aprender com isso. Apesar da infidelidade do povo, que por sua infidelidade merecem até mesmo
o castigo, mas Deus guarda o seu amor. Deus não deixa de amar. Isso está exprimido na fidelidade de Deus, onde diz no seu nome, eu sou aquele que sou, eu sou o que sou, eu sou fiel. A fidelidade de Deus que garante que Deus não muda. Mesmo o homem sendo infiel, mesmo nós sendo infiéis, mesmo que se a gente for infiel, Deus não deixa de ser fiel, Deus não deixa de nos amar. É lógico que todo pecado tem a sua consequência, mas Deus não deixa de nos amar por causa do pecado. Deus não tira as consequências do pecado, mas Deus não deixa de nos amar, pois Ele é fiel, Ele guarda o seu amor. Agora vamos trazer isso para nós. Não tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos esforçarmos para agir conforme Deus age. E se Deus age dessa maneira, mesmo o povo virando as costas para Ele, mesmo o povo sendo ingrato, foi muita ingratidão, depois de uma libertação, esse povo ainda foi ingrato demais a Deus, e mesmo assim, Deus não deixou de amar esse povo. E aí eu pergunto para você, quem de nós que nunca pecou? E mesmo assim Deus não deixou de nos amar. E nessa caminhada da nossa vida, nós também vamos experimentar muitas vezes a ingratidão, a incompreensão, o abandono. Mas não é por causa disso que nós devemos parar de amar. Ainda que nos abandonem, ainda que virem as costas, ainda que experimentemos a ingratidão, mas nós não podemos parar de amar até mesmo essas pessoas que causaram essas coisas no nosso coração. Por quê? Porque no nosso batismo nos tornamos filhos de Deus. E um filho de Deus é conduzido pelo Espírito Santo e age conforme o coração de Deus. E se Deus é fiel, quando o povo é infiel, sejamos assim também. Não mudemos, nós não podemos mudar o nosso jeito, as nossas atitudes, por causa dos outros, por causa da atitude dos outros. Mesmo se nos ferimos, se nos decepcionamos, mas nós não podemos deixar de amar, porque Deus nunca nos deixou de amar. Então, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esta formação do catecismo agora, se te feriram, se te machucaram, se manifestaram para você uma grande ingratidão, não pague com a mesma moeda. Ame, se comporte e age como Deus age. Seja fiel aos seus princípios, aos princípios de um cristão autêntico, de um filho de Deus autêntico. E isso agrada o coração de Deus. Deus revela que Ele é rico em misericórdia a ponto de dar o seu filho, o seu próprio filho. E ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que Ele mesmo traz no seu nome divino, Ele mesmo revelará que traz o nome divino. Quando tiveres elevado ao Filho do Homem, então sabereis que eu sou. No nome de Deus está contido o amor de Deus, a fidelidade de Deus. E na cruz, Jesus se revela. Quando tiveres elevado o Filho do Homem,
Na cruz ele foi elevado. Então sabereis que eu sou. E a cruz é a grande prova de amor de Deus para com a humanidade. Só Deus é. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas na revelação do nome divino. Deus, no nome de Deus, vamos lá, as coisas que tem no nome do Senhor. Deus é único, fora dele não há Deus. Eu sou aquele que sou, fora de Deus não há outro Deus, Deus é único. Ele fez o céu e a terra, Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Todos perecem, mas Ele permanece. Todos ficam gastos como uma roupa, mas Tu existes e Teus anos jamais findarão. Tudo passa, Deus não. Nós envelhecemos. Olha a comparação que o catecismo faz, né? Assim como as roupas ficam gastas, o nosso corpo também vai se desgastando. Mas Deus não. Os seus anos jamais findarão. Nele não há mudança nem variação. Deus não muda. Não há variação em Deus. Deus não é como nós que vamos amadurecendo, crescendo, espiritualmente como pessoas também. Deus não. Deus é perfeito. Ele é aquele que é desde sempre e para sempre, sempre fiel às suas promessas. Aconteça o que acontecer, Deus sempre cumprirá as suas promessas, porque a fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Deus não deixa de ser fiel. Mas não é por causa disso que vamos ser infiéis. Nós também precisamos ser fiéis a Deus. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Nada explica Deus. Ao passo que todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser e é por si mesmo tudo o que é, em todas as suas obras. Preste bem atenção nisso, parágrafo 214. Em todas as suas obras, Deus mostra, eu vou pegar palavra por palavra aqui. Deus mostra a sua benevolência, bondade, graça, amor. Mas também sua confiabilidade, constância, fidelidade e verdade. Eu fiz questão de pegar palavra por palavra. São algumas que eu não peguei, mas praticamente todas aqui, para trazer para você agora. Olha só, gente, benevolência. Em todas as obras de Deus, em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência. O que é benevolência? Eu marquei aqui. Demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Isso quer dizer que em Deus, toda a nossa carência é curada. Ser benevolente é demonstrar afeto, carinho, aconchego, abraço. Que o abraço de Deus nesta noite, neste momento, nos cure de todas as carências que trazemos. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência.
Deus mostra a sua graça, é de graça. Deus não espera nada em troca. Ele nos deu a salvação de graça. Entendemos uma coisa: não é o nosso esforço, pelo nosso esforço que vamos conseguir a salvação. A salvação é gratuita, é de graça. Mas se eu tomo posse da salvação, então eu vivo conforme os frutos do Espírito Santo. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo e vem os frutos, que é amor, bondade, benevolência, paz, perdão, alegria, esperança, pureza. Entende? Mas não é o meu esforço que vai conquistar a salvação. Ele conquistou a salvação, é de graça. Deus não espera nada em troca. Eu preciso apenas tomar posse da minha salvação. E quando eu tomo posse, eu abro meu coração para ser conduzido pelo Espírito Santo. E automaticamente os frutos começam a acontecer na minha vida, a qual o Pai vai colher um dia esses frutos. O amor não espera nada em troca. E nós, quando fazemos algo de bom, que tudo que nós fazemos de bom, na verdade, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Mas quando nós fazemos algo de bom, muitas vezes achamos que merecemos algo em troca. Deus não é assim. E como Ele não é assim, nós também não podemos ser assim. Amar sem nada esperar em troca. Confiabilidade, qualidade do que é confiável. Quando diz que da confiabilidade, da sua confiabilidade, as obras de Deus manifestam a sua confiabilidade, está dizendo que nas obras de Deus nós podemos depositar a nossa confiança, porque é confiável, não falha. Constância, na obra de Deus, nas obras de Deus existe constância, a constância de Deus, a fidelidade de Deus, a verdade de Deus. Constância não deixa nada pela metade. E aí eu peguei 2 passagens bíblicas aqui para trazer para você, que fala de constância. A primeira delas, Atos 5, 28, 29, vai falar da intervenção de Gamaliel no Sinédrio, aonde a mensagem é: ninguém consegue parar a obra de Deus. Gamaliel está no Sinédrio, é uma grande confusão, e ele vai falar para os varões de Deus: ei, se essa obra, ele está falando do cristianismo, se isso não for de Deus, vai acabar por si próprio. Mas se é de Deus, vocês estão guerreando contra Deus, e ninguém consegue guerrear e vencer o Senhor. Estão cometendo loucura. Gamaliel vai exortar dizendo: se é obra de Deus, ninguém consegue parar, não se atrevam. Meu amado e minha amada, as obras de Deus contêm a constância. Isso quer dizer que ninguém para a obra do Senhor. Ela é perseguida, ela passa pela prova, mas ela não para, porque a obra é dele. Olha a Igreja Católica, durante todos esses séculos, quantas lutas, quantas heresias se levantaram contra a Igreja, quantas pessoas tentaram acabar com a Igreja, e a Igreja permanece firme.
as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor. A obra de Deus não para pela metade. Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, a obra que Deus começa, Ele vai finalizar, Ele não vai parar pela metade. Agora eu quero falar para meus irmãos de comunidade. Primeiramente da comunidade Missão Kairos. Nós podemos ser perseguidos, caluniados, provados, mas temos a certeza que a obra é de Deus. E sendo uma obra de Deus, ninguém consegue parar. Aquilo que é de Deus permanece e continua dando fruto. E quando é perseguida, dá mais frutos ainda. Eu falo para vocês, meus irmãos, de outras comunidades, movimentos. A obra de Deus ninguém consegue parar. Pode levantar o que for contra a obra dele. Mas há constância. Nas obras de Deus nós vemos constância. Então ninguém consegue barrar a obra de Deus. Inclusive a obra de Deus que Ele começou na sua vida. O seu ministério, por exemplo. Se Deus te confiou um ministério, nenhum homem, nenhuma situação tem o poder de parar o ministério que Deus te confiou. Só Deus pode parar. Amém? Tome posse disso na sua vida, para a sua família, para a comunidade, para o seu ministério. E agora eu quero dizer, para as novas comunidades, para o Kairos, principalmente que é a minha comunidade. Nas obras de Deus, Deus mostra a sua benevolência, o seu amor, a sua bondade, a sua ternura, a sua compaixão, a sua constância, a sua confiabilidade. E as pessoas que chegam na nossa comunidade, nos nossos encontros de oração, elas precisam encontrar isso. Elas precisam se sentir amadas através de um gesto de afeto. Elas precisam experimentar a bondade. No mundo hoje, que é tão difícil, a bondade. Elas precisam experimentar a constância, a fidelidade. Elas precisam experimentar a graça. Serem amadas sem esperar nada em troca delas. Que nesta obra de Deus que Deus nos confiou, que é a nossa comunidade, que é a sua comunidade, que é o seu movimento, que as pessoas encontrem isso. Eu já quero ir finalizando esta formação. Na obra de Deus se encontra a verdade, e quando falamos de verdade, podemos falar que a obra de Deus é sincera, é pureza de intenções. E o que é uma obra sincera? O que é ser sincero? Esta palavra sincera é uma junção de duas palavras no latim. Sincera, sincera, sincera. Em Roma, quando os escultores iam esculpir estátuas, e quando eles terminavam de esculpir as suas estátuas e tinha algum defeitinho, os escultores desonestos, eles passavam uma cera especial para cobrir esses defeitos e para enganar aqueles que iriam comprar, porque aqueles que queriam comprar aquelas estátuas de mármore, eles queriam uma obra perfeita, sem defeito. Então, quando vinha um defeitinho, em vez de eles fazerem outra obra
esculpir outra obra ali no mármore, eles passavam essa cera especial para enganar. E quando, com o passar do tempo, os compradores viam que foram enganados, que tinha cera. Então, quando os escultores honestos iriam vender as suas estátuas, eles falavam assim: ei, a minha estátua não tem cera, não tem nada, não tem nenhum defeito escondido. Uma obra sem cera é uma obra perfeita, sem defeitos escondidos. Nós podemos dizer que no nome de Deus, em Deus, nós encontramos a perfeição. Em Deus não há defeito nenhum escondido. Amém? A obra de Deus é sincera, sem cera. E a palavra de Deus vai nos exortar: sejam perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Busquemos a perfeição em Deus. Não usemos cera, não usemos máscaras. Deixemos Deus nos purificar. Diante de Deus não tem cera, diante de Deus não tem máscara. Ele sabe quem somos. A obra de Deus é sem cera, sem defeito, sem nada escondido. Que nós sejamos cristãos sinceros, sem nada escondido. Amém? Paramos aqui no parágrafo 214. Estamos ainda no nome do Senhor. Na próxima formação nós vamos continuar da onde paramos. Obrigado, Senhor, por mais essa formação. Que ela possa produzir muitos frutos em cada coração. Estivemos unidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.